No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre sapatas, broca ou viga baldrame, qual escolher na minha casa. Você precisa definir aí no papel, pega um papel, começa a riscar, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, faz um risco aí do jeito que você sabe, somente para você saber, olha, preciso ter uma sala, um quarto, um banheiro, uma cozinha, eu vou fazer apenas um pavimento térreo, eu vou fazer um sobrado, porque isso vai influenciar no tipo de fundação que você vai utilizar. Se você vai fazer uma casa térrea ou se você vai fazer um sobrado de casa térrea mais o pavimento superior, se você vai fazer mais 2 pavimentos superiores, isso é muito importante você definir antes de definir a sua fundação. E é aí que você pensa se você vai usar uma sapata, se você vai usar uma broca, viga baldrame sempre haverá necessidade de utilizar, e nós vamos falar sobre cada um destes 3 itens. E quando nós falamos de sapatas, nós vamos falar sobre também o bloco de fundação, e quando nós falamos sobre brocas, nós vamos falar sobre as estacas. Depois que você definiu a sua planta, definiu o seu projeto, definiu se você vai fazer uma casa térrea ou se você vai fazer uma casa de sobrado, é necessário que você faça uma análise de solo. A análise de solo consiste que uma pessoa chama uma empresa especializada em análise de solo, não é muito caro, vai variar aí de quantos pontos você quer que analise, da dimensão do seu terreno, não custa muito caro, realmente não custa caro. Você contrata esta empresa, ela vai até o seu terreno, monta um equipamento, o equipamento perfura a terra, perfura o solo, retira parte dessa solo, retira parte deste solo, e deste solo se faz um estudo para saber o que? Se tem rocha, que são as pedras, se tem areia, se tem argila, se tem água no subsolo daquele terreno, e a partir daí você vai escolher o tipo de fundação que você vai utilizar. De repente você tem naquela camada superficial uma camada muito resistente, mas passou 1 metro, 1,5 metro para baixo, já não se tem mais uma camada resistente. E neste caso você pode ter problemas, por exemplo, ao utilizar apenas uma sapata e não utilizar aí as brocas. E a broca, ela vai ser calculada a partir desta análise de solo também, porque a partir da análise de solo você vai saber em qual profundidade está a camada mais firme daquela terra para você fazer ali a sua casa, fazer o seu sobrado. Principalmente na construção de sobrados, isto é essencial, você fazer esta análise de solo. Agora que você já sabe que há necessidade de você definir a planta da sua casa, definir se vai ser uma casa térrea ou se vai ser um sobrado, que você precisa também fazer uma análise de solo, você vai começar a perceber os tipos de fundação que você precisa. Eu vou explicar aqui um pouco sobre as sapatas agora. Muitas pessoas confundem esse elemento que eu estou mostrando como sendo de uma sapata, mas ele não é uma sapata, ele é um bloco de fundação. Quando você tem esse tipo de armação, esse tipo de armadura, você perfura o solo, coloca uma broca ou uma estaca, e sobre a cabeça desta estaca vai esse bloco que vai servir para amarrar as vigas baldrames sobre este bloco, ou seja, ele vai receber as cargas das vigas baldrames, esse bloco recebe e vai passar para as estacas. Este é o bloco de fundação, que muitas pessoas confundem com as sapatas. As sapatas, ela tem a função de distribuir as cargas que ela recebe das vigas baldrames diretamente no solo. Nós temos aí modelos muito comuns das sapatas tipo aranha, que ela só precisa estar montada ali na parte de baixo. Esse tipo de sapata você pode ter aí para um sobrado no mínimo entre 80 por 60, 80 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. Medidas menores do que esta não terá uma função da distribuição das cargas de um sobrado, por exemplo. Dependendo aí da análise do solo, se você fizer uma análise do solo e o seu solo tem uma camada profunda, uma boa camada de resistência, de solo resistente, que não seja aquele solo arenoso, que tenha rocha, que tenha argila, você vai conseguir trabalhar aí com a sapata, e no mínimo 80 por 60, sapatas muito pequenas, elas não terão aí uma função de distribuir as cargas no solo. Por exemplo, se você tem uma sapata de 40 por 40 e você põe um pilar de 30 por 30,
você vai ocupar quase que o espaço total da sapata e ela perderá aquela função que ela tem, que é distribuir as cargas que ela recebe das vigas baldrames na terra, no solo. Ela recebe essas cargas e distribui no solo. Por isso ela precisa ser mais larga do que as vigas baldrames, ela precisa ter uma área maior do que a área do pilar. Geralmente eu gosto de trabalhar aí com um dobro no mínimo, mas sempre nós fazemos o cálculo, o engenheiro faz o cálculo estrutural em todos os projetos que eu faço, e a partir deste cálculo é que nós definimos o tipo de fundação. Mas você entendeu aqui o que é sapata e o que é bloco de fundação. O bloco de fundação é quando você precisa fazer uma broca de 3 metros, 4 metros, e sobre esta broca vai aquela armadura concretada. Esse tipo de fundação, ela exige uma amarração ali para receber as cargas das vigas baldrames. Por quê? Porque as estacas elas têm uma forma diferente de distribuir as cargas que ela recebe no solo, na terra. Por exemplo, uma sapata, ela distribui ali por aquela parte de baixo dela, né? Você tem aquela parte de baixo, aquela área que é importante, porque ela vai se apoiar na terra e distribuir a carga totalmente diretamente sobre a terra. A broca, ela não trabalha assim, a gente chama de resistência de fuste, porque as laterais desta estaca, as laterais desta broca é que vão distribuir a carga ali na terra, distribuir a carga no solo. Então você tem uma resistência de ponta lá embaixo, né, que é menor, mas você tem uma grande distribuição das cargas no corpo da estaca. O seu solo mais resistente está lá embaixo, a 10 metros, você precisa fazer uma estaca, que seria uma broca, né, que seria aquela perfuração de forma simples. Você precisa fazer uma estaca profunda, que vai até passando daqueles 10 metros, para que aquela parte mais resistente do solo possa receber a distribuição das cargas. E as vigas baldrames, para que servem as vigas baldrames? As vigas baldrames recebem as cargas ali das paredes. Você tem as paredes de vedação. As paredes são apoiadas diretamente sobre a viga baldrame, e a viga baldrame, ela sendo um pouco mais larga do que a parede, para você conseguir fazer o alinhamento das paredes, esta viga baldrame vai distribuir as cargas apoiando ali na sapata, no bloco de fundação, naquele elemento que você escolheu conforme o seu projeto. E outro ponto importante é que você precisa impermeabilizar essas vigas baldrames para que não suba aquela umidade por capilaridade. Você sabe disso, tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Depois que você terminar de assistir este vídeo, você corre lá, dá uma olhada neste vídeo que eu falo sobre umidade por capilaridade, e você vai ver que vai resolver o seu problema. E nós temos os pilares também que apoiam sobre estas sapatas e recebem as cargas das vigas, das lajes e passam para toda aquela fundação. Então esta é a importância de você ter uma fundação que resolve aí no seu problema de acordo com a sua planta, de acordo com a sua análise de solo. Galera, estas foram as dicas do vídeo de hoje, um vídeo muito interessante que nós falamos um pouco sobre fundações, sapatas, brocas ou baldrames. Qual escolher na minha casa?